ao podcast que conecta você ao melhor do mercado financeiro. Até mesmo porque esse universo tem muito mais coisa do que você imagina e nós estamos aqui para te apresentar tudo isso. Eu sou a Tamires Cândido. Eu sou a Daniela Santana e nós estamos com um convidado super especial. Fique até o final para você saber se... Deu liga! Antes da gente apresentar o convidado, um briefing. Falaremos sobre franquias, porque o nosso convidado que está aqui, ele está num processo, gente, tendo muito sucesso com isso. Mas antes de apresentá-lo aqui, a gente tem um recado importante, né, Dani? Exatamente. Primeiro, se inscreva no canal, compartilhe. Segundo, se você quer ter um 2025 muito mais próspero, com muito mais negócios de propósito, esse QR Code que está aparecendo aqui, você precisa se cadastrar. Venha para a comunidade Deu Liga e receba o melhor. E olha, é bom nós frisarmos que nós falaremos sobre franquias, sobre o pilar de 3 grandes personagens, ou podemos dizer assim, posições nesse mercado. Boa. A visão de quem já tem uma franquia, a visão de quem quer empreender através de uma franquia e o terceiro pilar, se você já tem um negócio e está pensando em franqueá-lo. Então, com certeza, o conteúdo vai ser riquíssimo. Mas quem é o nosso convidado, Tamires? Gente, o nosso convidado aqui, Eduardo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Ele que tem 33 anos, casado há 7 anos com a Rebeca Batista. Sabe o que eu gostei aqui? Ó, já frisou a esposa, então a Rebeca já deve estar assistindo feliz. Pai de 3 lindos filhos. É porque a maior riqueza vem daí, entendeu? O restante Olha, A gente vai é só começando dos detalhe. mais importantes, né? Então a gente já começou aqui, ó, da melhor forma. Formado em administração e direito, e ele tem sido aí um dos grandes responsáveis por levar a empresa Marca da Paz para um novo patamar. É isso mesmo? Ele vai contar um pouquinho aqui para a gente. E a Marca da Paz, gente, é uma grife de roupa cristã, a maior hoje do mundo. Mas eu vou passar a palavra aqui para o Eduardo para contar um pouquinho mais sobre ele, sobre sua trajetória. Seja muito bem-vindo. Obrigado, meninas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que a audiência vai estar assistindo isso aqui, mas para mim é um prazer poder estar aqui, tá? Obrigado pelo convite. E sim, a Marca da Paz hoje se tornou a maior grife de moda cristã do mundo, né? Parabéns. Mas obrigado. E não tem muito tempo onde nós cruzamos os oceanos, né? E estamos na Europa, atendendo toda a União Europeia lá, mais de 23 países. Uau. E também estamos nos Estados Unidos através da Amazon, Uau. que atende Estados Unidos, México e Canadá. Então, só esses 3 países, na verdade, é um público maior do que o Brasil inteiro e maior do que toda a União Europeia também. Então, é algo muito bacana e muito relevante. E não começou assim, né, Eduardo? Mas antes Não. disso, me É porque tem muita coisa aí para explorar. Vamos voltar aqui. coisa. Isso. Você é de Goiânia, está em terras mineiras. Sim. Gosto um Foi bem pouquinho. recebido, a receptividade mineira foi boa. Sempre que eu venho aqui em Minas, a gente é muito bem recebido, a gente fica muito à vontade. A comida é muito parecida, né? Então, Sim. A a gente nossa briga. melhor, né? A gente briga pelo pão de queijo, a gente briga pelo piqui. A galinhada, falam que de vocês também é nossa, gente. Eu até troco o piqui, tá? Vocês podem ficar com o piqui, dá o pão de queijo pra nós, tá tudo certo, que eu não gosto muito de piqui. Mas a gente sempre é muito bem recebido e eu quero até agradecer a recepção de vocês. Maravilhoso. Mas olha, a empresa, você já começou falando que ela já está gigante. Sim. Mas não começou assim, né? Como que começou a história da Marca da Paz e do Eduardo na Marca da Paz nessa trajetória? A Marca da Paz, ela surgiu em 1990, né? Fabricando... Meu pai trabalhava numa filial da Rede Globo lá em Goiânia, na parte comercial, vendendo propagandas. E ele pegava tudo que ele tinha e montou uma empresa de brindes e personalizados. Porque era mais para poder atender, porque como ele ia vender propaganda, todo mundo queria fazer brinde e não tinha nenhuma empresa e tal, e acabou que ele montou essa empresa. Excelente. E ele O atendia... útil ao agradável. Exatamente. E quando ele
quando ele começou essa empresa, ele tinha uma pessoa que ele atendia, que colocava versículos nas camisetas, assim. Só que essa pessoa parou o projeto, foi embora para os Estados Unidos, não continuou. E minha mãe meio que revoltada, era amiga dela, né? Falava assim, não, você não pode parar e tal. E essa pessoa deu uma dica, falou assim, Valdirene, por que você não continua esse projeto? Aí minha mãe falou, quer saber, eu vou continuar. E aí nasceu a Marca da Paz. Encerrou o tempo da amiga dela, porque foi para um outro propósito e nasceu o tempo. Você acha que esse fervor empreendedor vem disso, desse desconforto, às vezes, de ver uma falta e querer ocupar esse espaço? Eu acredito que sempre é assim. Todo empreendedor, na verdade, ele tem que buscar a solução de um problema e não ganhar dinheiro. O maior problema hoje é que as pessoas estão preocupadas em ganhar dinheiro. E se você estiver preocupado simplesmente com dinheiro, você nunca vai ser relevante o suficiente. Agora, quem se preocupa em resolver o problema, quando a pessoa olha e fala assim, cara, tem um problema aqui que eu posso desenvolver ou uma plataforma, ou uma solução, ou alguma coisa para poder resolver isso, transformar. E ser empreendedor, na minha visão, é exatamente isso. Para mim, os maiores empreendedores da Bíblia foram aqueles amigos que conseguiram levar aquele paralítico para cima do telhado. Ah, mas como assim? Aonde eles foram empreendedores? Eles acharam uma porta onde não tinha. E é isso que é ser empreendedor. Uau, forte. Então, tipo assim, a porta tá cheia, a janela não dá para passar, não sei o quê. Poxa, lá em cima dá pra gente arrancar o telhado lá e descer lá por cima. Pô, empreendedor é exatamente isso. Focar na solução, né? Exatamente. Já deu liga aqui. Já deu liga. O que foi essa continuação aí da história da Marca da Paz, começando em 1990? A gente tá falando de tempo aí, hein? 34 anos. 34 Ao longo do tempo. Então, aí meus pais decidiram começar. Então, meu pai pegava tudo que ele ganhava ali, de comissão, de salário, e comprava de matéria-prima para poder fabricar essas camisetas. E todo o salário, todo o recurso milionário que ele tinha, dava para fazer 30 camisetas. Olha só. Então, o começo de uma marca mundial hoje começou com 30 camisetas? 30 camisetas. Com meu pai comprando a matéria-prima, colocava na mão da minha mãe, que tinha ela e uma costureira que fazia todas essas 30 camisetas. Gente. E depois meu pai pegava, colocava em cima de uma motinha que ele tinha e saía para poder vender. O problema era que as camisetas tinham mensagens cristãs, né? Versículos e tal, mensagens evangelísticas. O problema era que a gente fazia para o público cristão, mas o público cristão não usava as camisetas, né? Por quê? A ideia, na verdade, eles criaram uma teoria que fazia com que eles não usassem. Vou explicar. É porque hoje em dia, quando a gente vê, assim, né, os cristãos, o pessoal gosta muito de usar as camisas, né, com versículo ali para casal. Nem sempre foi mas assim. Antigamente era outro cenário. Porque a teoria deles, e fazia até sentido, que era o seguinte: antigamente, hoje não, hoje é muito difícil fazer isso, mas antigamente você usava uma camiseta, não servia mais, passava por irmão mais novo, não servia mais, passava, até que essa camiseta virava pano de chão, né? A hora que não servia para mais ninguém, virava pano de chão. Toda casa tinha uma camisetinha de pano de chão lá, né? E aí a teoria deles era: como que a gente vai pegar uma camiseta que tem o nome de Jesus e esfregar ela no chão? Isso aí é pecado. Ou seja, a pessoa já comprava pensando na utilização dela do futuro. Exatamente. É sustentável, né? Camiseta sustentável. Mas não dá mesmo, não dá pra esfregar Jesus. Então, aí ninguém comprava. Então, fazia o balanço lá no final do mês, tinha 20 camisetas ainda no estoque. Nossa. E nisso foi muito tempo, muito mesmo. As coisas começaram a virar em 1996. Então, durante 6 anos, a Marca da Paz operou ou sem lucro ou no prejuízo. Nossa. Então, foi algo bem assustador, assim. Por exemplo, só de pensar nisso, né, em como meus pais foram resilientes nesse início ali, em perseverar, enquanto todo mundo dizia para poder desistir, né? Inclusive os pastores da igreja falavam: muda de segmento e tal, vocês fazem umas camisetas tão bacanas, com muita qualidade e tal, então muda de segmento. Mas aquilo era como um ministério mesmo para os meus pais, né? Então...
E o tanto que é importante você acreditar na visão que você tem, né? Uhum. E independente das pessoas que estão à sua volta, porque são pessoas que a gente tem sim que levar em consideração a palavra, a referência que Sim. tem, só que nem sempre o outro tem a visão que você tem. Exatamente. Então, ser empreendedor é também estar disposto a ser resiliente na visão que você tem Aham. para continuar. Exatamente. E normalmente Deus nos mostra algo, Deus nos dá algumas visões que as pessoas não entendem, né? Que ninguém vai entender, na verdade. Sim. Imagina a visão que Deus entregou para Noé para construir um grande barco onde não chovia, onde nunca tinha chovido sobre a terra. Imagina as pessoas passando por aquele barco e falando, o que esse cara está fazendo, né? Loucura. Então, provavelmente, a Bíblia não fala isso, mas provavelmente Noé era tido como louco por todo mundo, né? Mas e foi um louco. desafio, né? Continuar, enquanto todo mundo fala não, para. Exatamente. E bom você citar Noé, porque eu acredito que sim, porque ninguém seguiu ele a não ser a família. E o Isso é uma das- negócio começou de forma familiar. Como Exatamente. que foi isso tudo? Então, começar com os meus pais, né? E nessa época, nós tínhamos um barracão dentro da empresa. Então, meu pai montou por cima da casa, assim, no lote, o galpão da empresa, né? E nós morávamos ali dentro, praticamente, no meio da área ali do galpão. E então, eu sempre vivi na empresa. Eu não me lembro um dia que eu não pertencia, que a Marca da Paz não fosse a nossa casa. Entendi. Né? Então, mesmo quando Deus começou a mudar as coisas e a gente construiu a casa, nós construímos a casa do lado desse galpão e que tinha uma passagem por dentro ali para poder já ir para a Entendi. fábrica. A gente não precisava... Mas sabe o que eu já peguei aqui? A família inteira estava envolvida no propósito. E a gente já ouviu isso aqui antes, que isso é importante, né? Uma história, um legado, um projeto grande, ele precisa ser compartilhado com a família. E bom ele falar de galpão, porque a gente tem uma teoria aqui na nossa empresa, que é o Sim. espírito de galpão, que faz Aham. parte da cultura, que é o quê? Fazer o melhor que você pode com as condições que você tem. Sim. Essas eram as condições que vocês tinham. E deu certo. Sim, graças a Deus, as coisas começaram a mudar. Em 1996 foi a primeira grande mudança, onde meu pai assumiu um cargo na igreja, né? Então, e através desse cargo que ele assumiu, ele veio com um projeto. Era o projeto de escola dentro da igreja, né? Escola bíblica. Sim. E meu pai veio com a ideia de poder montar algumas salas, colocar quadro, colocar carteiras e tal, e levou esse projeto para o pastor. E o pastor falou, eu amei o projeto, mas a igreja não tem dinheiro. E aí meu pai foi embora para casa chateado com aquele negócio e tal, falou, poxa, não vai dar certo. Só que ele olhou para o estoque, ele falou assim, olha, eu tenho um estoque aqui, eu tenho o maquinário, tenho a produção para produzir as camisetas, vou levar essa ideia para o pastor. E levou essa ideia falando assim, pastor, o que o senhor acha da gente pegar todo o estoque, eu trago aqui para a igreja, eu dou 100% do estoque, Olha só. e todo mundo pega uma camiseta, compra, ajuda a vender e tal, e a gente pega esse recurso e constrói. O pastor amou a ideia, e aí a gente fez isso. Então, de uma forma muito rápida, porque todo mundo pegou uma, duas para poder ajudar, ajudou a vender e tal. Então, eu acredito, até pensando de forma não espiritual, né, de forma... foi a primeira expansão, né? Foram os primeiros vendedores. Sim. Então, aquilo que as pessoas tinham, aquele preconceito, né, daquela ideia, provavelmente foi a primeira vez que, poxa, a pessoa usou, nossa, eu gostei, nossa, a hora que eu entrei dentro do 11, a pessoa elogiou minha camiseta e tal. Provavelmente aquilo foi uma mudança que aconteceu. E aí todo mundo fez, o negócio deu certo, inaugurou. E aí, no dia da inauguração, meu pai estava sentado em cima do púlpito da igreja, veio a famosa irmãzinha do coque, né? Para quem está escutando e não sabe o que é a irmãzinha do coque, é aquelas irmãzinhas que têm a conexão direta com Deus, né? O Wi-Fi ligado. Essas são as que acordam 3 horas da manhã. Que hora de Que madrugada. olha assim, você já sabe que ela sabe todos Sabe os tudo. seus segredos. Então, se ela vir andando pro seu lado e tá meio bagunçado, vaza. Porque aí veio o irmãozinha dessa e colocou a mão na cabeça do meu pai e falou assim, meu servo, a partir de hoje eu abro as portas do seu negócio, porque eu conheci o seu coração. E você nunca mais vai conseguir atender a demanda que eu vou mandar para sua empresa. E é
Uau! E é importante isso. E aí eu conecto com o que você falou lá no início, quando a gente começou apresentando primeiro a sua família e tudo, que você falou assim, primeiro eu começo pelo mais importante, depois a gente vem para as outras coisas. Então, nesse momento, o seu pai também mostrou o que era mais importante para ele, né? Sim. O mais importante era o quê? Eram as pessoas ali naquele momento, era um projeto que poderia alcançar muito mais pessoas e o negócio foi o quê? Consequência, ou seja, ele solucionou um problema e a prosperidade do negócio dele foi consequência disso. Sim. Qual é o nome do seu pai? Itamar. Pastor Itamar. Pastor Itamar, meus parabéns. E ele literalmente levantou também um negócio com um propósito muito claro, né? Ele focou na solução, mas era ali um propósito muito claro de servir, de levar o evangelho. E nesse caminho, quando a gente inicia ali com uma empresa familiar, tem vários desafios até se tornar um negócio ali com gestão, tudo certinho. Conta pra gente como que isso foi construído, aonde que você se viu, aonde que você entrou aqui nessa parte da empresa. Porque em 1996 você tinha quantos anos? Entregando cidade. 6. 6 anos. Olha 5 anos, na verdade. 5 anos. Então, e desde criança, desde bebê, né? Inclusive, tem pessoas que revendem Marca da Paz há muito tempo, que conhecem, né, a empresa. Quando chegam lá hoje, falam assim, menino, eu lembro de você dentro do escritório da sua mãe, sentado lá de fralda, dentro da sala. Ia falar pequenininho, mas alto. Então, todo mundo lembra bem disso, né? Porque eu nasci ali dentro, cresci, me desenvolvi. E quando eu passei a crescer um pouco mais, eu passei a entender que eu, em algum momento, precisava assumir aquilo ali. Então, comecei a buscar capacitação para isso. Então, eu me formei em Direito, me formei em administração primeiro, depois formei em Direito, depois fiz tudo quanto é curso que você imaginar de empreendedorismo, de gestão, de administração. E por que veio o Direito, assim, me veio essa dúvida? O Direito acho que foi um erro na minha vida. Aí você falou, vou fazer administração. Na verdade, eu falei assim, eu fiz administração, aí... Só que eu entrei numa época que eu não terminei nem o segundo ano, nem o terceiro. Eu entrei numa época que tinha uma liminar que você entrava na justiça, que se você já tinha um negócio, você podia ingressar mais cedo na faculdade. Então, eu formei em administração, eu tinha acabado de fazer 20 anos. Tinha praticamente 19 ali, tinha acabado de fazer 20. E aí, eu falei assim, poxa, eu não vou ficar parado, né? Eu vou desenvolver alguma coisa. E aí... eu decidi fazer Direito. Mas aí, no 6º período, eu decidi que eu não queria mais, mas eu fui e terminei. Eu falei, vou terminar. Cheguei até aqui. Já... Bom você falar isso, porque a gente tem um público que é jovem também, talvez está nos assistindo, e que os pais têm negócio e eles ficam assim, nossa, mas... eu já vou direcionar a minha construção profissional pensando no negócio dos meus pais? Você teve essa dúvida quando você foi escolher ou não? Eu sempre fui apaixonado pela empresa, sempre fui apaixonado pelo... Foi um caminho natural ali para você. Então, eu já, desde criança, eu trabalhei em todas as áreas. Acho que a única que eu não passei, assim, de sentar mesmo foi a costura. Agora, o restante, a parte de casca, às vezes, que é para pintar. Com essas mãos não ia dar muito certo. Então, silquei, desde da limpeza, até a limpeza eu já trabalhei. Aí fui para o financeiro, fui para o departamento de cobrança, fui ser gerente da nossa loja que a gente tinha em Goiânia. Fui fazer a parte externa, vendedor externo. Então, o que você pensar na empresa, eu já passei. Você já passa. Então, aí formei administração. Aí, Direito, talvez eu pensava, não, vou cuidar do escritório aqui e tal. Então, talvez ter uma percepção jurídica. Com certeza me ajudou, com certeza auxilia. Mas esse processo também de franquear e tudo mais, você vai contar pra gente como que funciona, assim, se entra alguma coisa? Exatamente. Só que aí essa parte do direito, na verdade, por que eu falo assim que foi um erro? Porque eu não uso hoje, né? Hoje eu contratei um time de jurídico para poder atuar, porque a lei muda muito, né? Sim. E os entendimentos também é muito variável. Então, para que eu pudesse aproveitar, que na minha cabeça, quando eu entrei, falei, poxa, eu vou aprender, a partir do momento que eu aprender, eu uso na empresa. Mas aí o que eu aprendi, uma semana depois já estava defasado e hoje não vale nada, né? Então,
Então muda bastante e tem muitas regras que vão surgindo no meio do jogo. Tem a regra municipal, tem a estadual, tem a federal, enfim, vai entrando muita coisa que aí você precisa de um time lá dentro. Com certeza. Né? E agora, expandindo para o mundo, a gente está falando o quê? De leis globais aqui. Sim. Estamos subindo a régua cada vez mais. Exatamente. E, Eduardo, excelentes pontos que você trouxe, porque você falou que algumas pessoas já revendem Marca da Paz e te viu criança. Sim. Como que é esse processo de já tinha alguns revendedores, mas hoje ser uma franquia que atua mundialmente? Qual que foi o momento em que você percebeu assim, precisa franquear essa marca? Como que foi para vocês essa decisão? A franquia é algo bem recente mesmo, uma coisa de 6 meses, né? Mas, primeiro, quando eu entrei para assumir a empresa, né? Eu já tinha passado por todas essas formações, todas essas cursos e tudo. E você acredita que isso foi fundamental para formar o CEO que você é hoje, Sim, da Marca da Paz? Com certeza. Tudo que passou, eu costumo até falar assim que a maioria das coisas a gente nem sabe que não sabe, né? Então, você precisa primeiro conviver com alguém, estar em algum ambiente que te mostre aquilo que você não sabe. Não sei se faz sentido. Mas tipo assim, poxa, eu quero abrir um podcast desse. Poxa, eu nem sabia que eu precisava de um equipamento para poder ligar o microfone. Poxa, então o primeiro passo é você descobrir que você não sabe. Porque enquanto você é um completo ignorante, assim, no sentido real da palavra, você não avança. Então o primeiro passo poxa, eu não sei fazer isso. Aí, segundo, eu preciso buscar ou saber ou alguém que sabe. E aí, sim, você resolve um problema. Então, basicamente, o papel do gestor é esse. É saber descobrir algo que você não sabe, buscar saber ou buscar alguém que sabe e resolver o problema. Então, todo problema que existir da humanidade tem alguém que ou sabe te ensinar ou sabe resolver. Então, o papel do gestor basicamente é isso. Mas... Então, quando nós entramos dentro da empresa ali, basicamente, eu e meu irmão, no caso... Isso foi quantos anos atrás pra gente? Foi em 2017, 8 anos atrás. 8 anos atrás. Nós assumimos à frente da empresa que nós trabalhávamos com representação. Então, nós tínhamos mais ou menos ali menos de 50 representantes no Brasil. E eles tinham a exclusividade da Marca da Paz. Então, nós fazia contrato de exclusividade. E aí, esses contratos acabaram. E aí, na hora de renovar, foi a hora que eu e meu irmão entrou e falou assim, não vamos renovar esses contratos. E meu pai queria, a gente não e tal, e ficou naquele embate, brigando assim, discutindo. É familiar, mas não quer dizer que foi só flores. Não. Teve alguns espinhos aí na Pelo caminhada. contrário, né? Mas para crescer, né, muitas vezes precisa desse confronto. Como é que foi isso? Não, aí a gente começou a discutir. E meu pai não queria, a gente queria e tal. Só que a gente já estava muito dentro da empresa, muito participante mesmo da gestão ali, né? E cresceu lá, né? Exatamente. Conforme ia crescendo em idade, ia crescendo na empresa também. E aí, meu pai, ele falou algo, ele deixou uma frase para nós. Ele falou assim, olha, então, a partir de hoje, a caneta da empresa está com vocês. E o mérito do sucesso ou do fracasso é 100% de vocês. E você sentiu um peso quando ele falou isso? Uma pressão, né? Mas a responsabilidade chegou aqui. Mas minha mãe sempre fala uma frase que quem suporta pressão senta mais cedo à mesa, né? Então, isso é real mesmo. Então, quando você vai preparado em uma carne, um legume, aquilo que você prepararia aí, sei lá, em 40 minutos, 1 hora, quando você coloca sob pressão, fica pronto na metade do tempo, né? Então, a pressão, ela só serve para acelerar as coisas na nossa vida. Então, meu pai colocou aquela pressão naquele momento e serviu para que trouxesse uma responsabilidade para que a gente pudesse tocar. Foi meio que vocês não estão... vocês não estão herdando algo, vocês estão assumindo algo que realmente é importante. Então, foi uma pressão muito importante
para que no primeiro desafio a gente não abandonasse. É porque quando você entrou ali, tanto você quanto o seu irmão, para assumir a responsabilidade da empresa, já tinha quantos anos de história a empresa? Já tinha 25, né? 25 anos, então a gente está falando que qualquer coisa que vocês fizessem podia anular 25 anos de construção. Sim, e nós já éramos a maior do Brasil nessa época. Então, tipo assim, poxa, você assumiu uma empresa que já é referência no segmento, né? Que já é muito estruturada, com muita coisa já, com história gigantesca. Então, eu até brinco, eu falo assim, olha, quem abriu o seu próprio negócio, eles são verdadeiros heróis, mas eles têm uma tranquilidade de saber, poxa, eu abri, se caso não der certo, eu fecho as portas e tá tudo certo. Foi eu abri, eu fechei, tá tudo certo. Eu não tinha essa opção. Se eu fechasse aquela empresa, meu Deus do céu. Então, mas foi algo que deu certo. E a gente entrou para poder mudar, porque na época era e-mail, né? A gente recebia cerca de 30 e-mails todos os dias. A gente falando assim, como é que eu faço para revender aqui na minha cidade? Legal. E tal. Pessoas buscando e nós... não, é exclusivo para fulano, é exclusivo para ciclano e tal. E a questão da franquia, a diferença do que vocês faziam para hoje, essa questão da exclusividade, qual que é a principal diferença que veio nesses últimos 6 meses? Eu vou chegar na franquia, eu tô só contando. Gostosa. Que eu quero saber a diferença. Né? Porque o que acontece? Aqui a gente só tirou dos representantes e abriu para venda direta. Então, nesse momento... Foi no ano 2017, a gente mudou completamente. Literalmente a gente pegou e estava indo para o norte e falou, agora é para o sul. E então a gente mudou completamente a direção do nosso barco. Só que deu muito certo. Deu muito certo. Mas ali vocês fizeram uma análise de tendência para entender? Não, na época só O feeling. Só foi. Que era muito diferente. Não né? veio a irmã do coque na hora. Não. Nessa época, a gente só acreditava que era assim e tal, pela quantidade de pessoas que chamavam todos os dias querendo revender, a gente falou, poxa, se a gente fizer isso, a gente vai crescer muito. E foi real. A gente cresceu 600% nos primeiros 2 anos. Uau, então, tipo assim, uma empresa que já era maior do Brasil, nós crescemos 600% nos primeiros 2 anos. E como que foi sentar com seu pai e falar assim, olha, a empresa cresceu 600%? Não, na verdade, não, tipo assim, nem precisou disso, porque quando a empresa começou a crescer, meu pai que estava disposto a sair, falou assim, agora tá com você, tava disposto a sair da operação, meu pai simplesmente teve que voltar, porque cresceu muito. Muita demanda. Muito. Então, precisamos então, tipo assim, meus pais iriam sair, na verdade, e aí eles tiveram que voltar para poder nos ajudar, porque estava crescendo bastante. Então foi algo muito, muito bacana, né? Foi uma validação de que, poxa, a nossa ideia não era uma loucura, né? Era algo... Uma validação da palavra da irmãzinha do coque lá atrás. Exatamente. E aí veio pandemia. Aí na pandemia que a gente achou que ia cair, a gente quadruplicou. Uau! Porque que acontece? A gente estava muito bem estruturado no digital. Então, todo mundo que entrava para poder revender, não era só ele fazer um cadastro. Ele ganhava um site. Antes da pandemia, vocês já estavam no digital ali, presente, forte. Então, tipo assim, a gente tinha desenvolvido uma plataforma que todo mundo que entrava, por exemplo, aí ganhava um site dele mesmo. Então, era marcadapaz.com/ e o nome da pessoa. Então, ele compartilhava aquele link e podia vender para qualquer lugar do Brasil. Como se fosse um dropshipping, assim, né? A gente nem sabia desse nome, a gente desenvolveu pensando. E aí, na pandemia, isso foi perfeito para todo mundo, porque todo mundo podia entrar, pegar esse link, mandar, não podia sair de casa, então ele conseguia fazer venda mesmo dentro de casa. E aí, nisso, a gente quadruplicou. Pensa, uma empresa que já tinha crescido 600%, agora quadruplicou. Aí agora foi uma coisa de louco, assim. Uma coisa tipo... Então, vocês já tinham a visão lá na frente. A visão de vocês estavam muito alinhada. Por isso que é importante o empreendedor, ele acreditar na visão que está tendo. Sim. Olha, acredita e vai. Faça o que precisa ser feito para a sua visão se cumprir. Se vocês titubeassem um pouco no caminho, às vezes essa rota não tinha chegado onde chegou. Com certeza, hoje. eu acredito muito nisso. E agora entra a parte da franquia, né?
Que aí a gente veio nessas fases, vamos dizer assim, de vacas gordas, né? Gloriosa. Muito Eu ia boas. perguntar isso, eu ia falar, onde estão os desafios do negócio? Aí o que aconteceu? Em 2023 a gente teve a primeira curva decrescente, né? Então, a primeira vez que a marca da Paz começou a perder faturamento e a gente não entendia e tal, a gente fazia algumas ações ali para poder reverter e tal, e nada resolvia. Aí foi quando a gente falou, olha, vou ligar aqui para alguns fornecedores, algumas pessoas para poder entender o que está acontecendo. E todo mundo falou, ó, aqui também desaqueceu, aqui também tá parando, aqui também tá mais devagar e tal, tá mais desafiador e tudo. Aí foi a hora que eu entendi, que eu falei assim, poxa, a gente tá entrando em uma crise, né? Natural, sem nada específico acontecendo, mas estamos entrando em uma crise. O mercado Porque entra... o modelo de negócio que vocês tinham não ia levar vocês para o novo patamar, né? Exatamente. Tinham levado vocês até ali. Isso é bom porque tem que estar sempre atento aos ajustes que precisam ser feitos, né? Porque as mesmas coisas que fizeram vocês chegarem até 2023 não ia fazer vocês chegarem daqui 10 anos. Exatamente. Tem que ajustar as ferramentas, né? E assim, Eduardo, uma dúvida, um ponto assim, se você que está mais tempo aí desde o início, você observou também tendências de mercado? Porque eu vejo que tem um lifestyle cristão, então... É uma moda, assim, e tudo mais, e as pessoas gostam de usar. Você percebeu essas tendências também? Demais. E vocês analisam isso para surfar nisso antes? Como Demais. Agora tá a maior tendência hoje é a camiseta oversize, né? Então nós mudamos, fizemos a modelagem oversize e tal, mas já teve a época que era a camiseta de amarrar para as mulheres, já teve a época que era que as mulheres usavam bem acinturadinha, bem tipo baby look. Agora, então vai mudando, a gente vai adaptando, a gente vai pegando essas tendências e colocando dentro do negócio. Entendi. E aí, só voltando àquele assunto, então as coisas começaram a entrar numa crise, a gente percebeu isso, e aí foi o momento que a gente precisou tomar uma decisão. O que a gente vai fazer? Vamos desacelerar também, para poder não passar por nenhum desafio maior, ou nós, o que a gente vai fazer? E aí, a gente estava alinhado em desacelerar e tal. Vamos desacelerar. Isso era qual ano? 2023. Agora. E aí, o que acontece? Aí eu fui numa palestra, num treinamento, onde a pessoa que estava lá palestrando falou o seguinte. Ele falou assim... como é que foi a frase? Deixa eu tentar lembrar exatamente. Que no momento onde todos desaceleram, talvez seja o momento de acelerar. Quando você vai de encontro à manada, né? Quando você vai contrário a isso, provavelmente você vai se destacar. Uau. Então, e se a gente vê historicamente, os negócios que deram muito certo foram aqueles que foram disruptivos mesmo em relação à tendência do setor, né? Inclusive, era uma frase de investimento, sabe? Então, tipo assim, a manada inteira tá comprando tal coisa, provavelmente vai ao contrário aí que vai dar certo, sabe? Sim. Então, enfim. Aí aquilo ali te... Olha, já puxa o gancho aqui, já que tu falou de investimento, e a especialista que a Amy não pode ficar parada. Saiba ter pessoas que te auxiliem a enxergar isso. O Eduardo trouxe algo maravilhoso aqui. Ele foi numa palestra, ou seja, ele já tinha um consenso já com a família, com o negócio. Foi uma palestra, um ambiente, uma pessoa que provavelmente já tinha passado por uma situação parecida, trazendo um insight sobre algo que foi transformador, eu acredito. Ele vai contar aqui para nós. Então, seja nos seus investimentos, nos seus negócios, independente de qual área, tenha pessoas que possam te auxiliar nisso para que você possa, de fato, ter resultados e resultados diferenciados. E é exatamente isso. E depois que eu escutei essa palavra, eu falei, poxa, então vou fazer diferente. Tá todo mundo desacelerando, eu vou acelerar como nunca agora. E como que foi a forma que nós aceleramos, né? Então, eu tinha, na verdade, dois projetos arquivados. Que era o quê? Quando você está em fase de crescimento, você só fica apagando incêndio, né? Tipo assim, está crescendo bastante, tá desenvolvendo muito. Então, automaticamente, o que a gente fazia?
era ficar, nós precisamos corrigir isso, nós precisamos fazer isso e tal. Então você fica o tempo inteiro ali apagando o fogo que está acontecendo. E quando desacelera, fica todo mundo... você começa a enxergar algumas coisas que você pode fazer, ou pode melhorar, ou pode resolver, né? E um deles foram 2 projetos. O primeiro, o projeto internacional, que a gente tinha, que a gente sempre sonhou em vender fora do Brasil, muitas pessoas pediam, e a gente abriu a nossa primeira sede em Portugal, que começou a atender a União Europeia, e abriu depois através da Amazon nos Estados Unidos. Então, aquilo que era nacional passou a ser internacional. E o segundo projeto, que é esse basicamente que a gente vai falar, é sobre as franquias, né? Que aí a gente chegou no momento onde falou, poxa, a gente pode franquear, que também foi através de um outro treinamento que eu tinha recebido, onde eu escutei uma frase que dizia que o mais conhecido vence o melhor. Né? E ele usou até um exemplo que ele falava assim, ó, todo mundo conhece um hambúrguer melhor do que o do McDonald's. Todo mundo conhece uma pizzaria melhor do que a Pizza Hut. Todo mundo conhece alguém que é melhor do que o líder de mercado. Mas por que o melhor não vende mais do que o McDonald's? Por que a hamburgueria gourmet aqui de Uberaba aqui, não sei, alguma famosa aqui, não vende mais do que o McDonald's? Porque não é visto. Porque não está em todos os lugares, né? O McDonald's está em todos os lugares, a Pizza Hut está em todos os lugares. Então, o nome desse jogo é diferente, né? A forma que eles jogam esse jogo, eles não estão preocupados em ser o melhor, eles estão preocupados em adaptar e estar em todos os lugares. E então, coincidentemente ou não, você citou todos são franquias, né? Todos são franquias. Bom, é verdade, citou aqui franquias. E conta pra gente, dentro desse processo que veio parte do projeto Acelerar, quais foram as maiores dificuldades e desafios que você encontrou para implementar esse processo de franquia dentro do negócio? Não, aí nessa fase, aí eu falei assim, poxa, a gente já tinha um projeto arquivado lá de franquias, vou desengavetar isso, a gente vai colocar isso em prática. Eu chamei uma empresa para poder formatar o nosso negócio para franquias e a gente começou a fazer esse projeto. Então foi quase um ano desenvolvendo esse projeto mesmo. Então, tipo, a empresa perdendo faturamento, mas a gente, vamos acelerar, vamos fazer. E aí o que aconteceu? Em junho desse ano agora, nós começamos agora, de fato, o nosso projeto de franquias, né? Então, pilotamos uma loja e começamos a abrir. Então, em 6 meses agora, nós já estamos com 7 franquias já inauguradas. Uau, né? Parabéns! Então, lojas já abertas, prontas. Inclusive, ontem nós inauguramos o nosso primeiro quiosque também. Então, os desafios são todos, né? Porque todas as vezes que você muda de direção, você precisa aprender, você precisa sair do zero, né? Então, quando a gente mudou para a venda, saiu do representante, que a gente já dominava há muitos anos, passou para a venda direta, poxa, a gente teve que aprender o que era venda direta. Então, depois de 8 anos fazendo venda direta, a gente agora está aprendendo a fazer franquia. Então, inclusive, as primeiras pessoas que a gente trouxe, né, para dentro da operação, os primeiros franqueados, receberam uma série de benefícios, né? Inclusive, tem ainda alguns benefícios para quem se interessar, porque justamente eu falei isso. Eu falei, olha, é um projeto embrionário, é um projeto, aqui tem todo o plano de negócio, não é uma loucura. Então, pela primeira vez, aí volta até não sei quem me fez essa pergunta, que aí pela primeira vez a gente fez tudo com plano de negócio, tudo com arrumadinho, com plano de viabilidade, com layout, com design, com tudo certo. Agora vocês já tinham estrutura para isso, Sim, né? Exatamente. Então aí a gente fez com muito cuidado mesmo, com tudo, para que a gente pudesse entregar algo realmente relevante para as pessoas. E aí eu falei, olha, como vocês são os primeiros, eu vou abrir uma série de benefícios para vocês aqui, porque vocês vão ter que comprar a briga junto com a gente. A gente vai aprender a fazer esse negócio juntos. Mas como a marca da Paz era uma marca muito relevante, muito benquista, as pessoas sempre teve boas memórias da marca da Paz, então não foi, para nós, eu confesso que não foi difícil achar as primeiras pessoas interessadas em franquear. Então hoje nós já estamos com lojas em Belém,
em Marabá, em Florianópolis, em Goiânia, Eu lembro de você. Aparecida de Goiânia e Rio Verde e Caldas Novas. Oh. Projeto de expansão para Uberaba, Uberlândia. Uberlândia, nós já estamos com inclusive, o pastor Ernesto, né? Olha. Já está olhando lá para a gente poder abrir a primeira franquia em Uberlândia. E aqui, Uberaba, eu já estou procurando os nossos franqueados aqui. Excelente. E gostei que você... Tamires aqui me desconcentrou falando que Belém lembra de mim, porque eu morei no Pará. Né? Aí eu tinha uma mineira perdida lá no meio do Pará. Inclusive, grande abraço para o pessoal de Itaituba que nos acompanha, gente. Eles são muito assíduos, acredita? Sim. Quando vem lá 5% da audiência nossa, eu colocando os números aqui, é de Itaituba. Não, então comenta aqui, sou de Itaituba. Sou de Itaituba, por favor. Porque eu vejo gente de todo lugar de... E é assim, Itaituba, não sei se você conhece. Conheço. É no meio do Pará, você chega de balsa. Uhum. Enfim, mas, povo abençoado. Né? Tempo bom. Inclusive, uma das nossas regiões mais fortes da Marca da Paz é numa região chamada Portel, que é lá no Marajó, né? Que é uma ilha que a gente manda mercadoria para Belém e depois sobe mais 2 dias de barco lá para poder chegar. E mesmo assim é muito forte lá. Uau. Que legal. Então vocês estão atuando com 2 frentes, então. A franquia e a venda direta. Nós encerramos agora a venda direta. Encerrou. Entendi. Tem 20 dias nós encerramos o projeto de venda direta. Porque competia um com o outro? Sim. A gente, na verdade, o que a gente entendeu? Que a gente precisava focar em algo que a gente precisava dar 100% de foco a uma área, senão ia ficar 2 áreas mais ou menos. E aí nós resolvemos, poxa, o projeto ainda é muito pequeno das franquias, né? São 7 franquias, já estamos ali com acho que 14 franquias já em andamento, mais 7 inauguradas. Então, eu falei, poxa, é um projeto que está crescendo, é um projeto relevante, então nós vamos focar nele e aí nós encerramos a venda direta, né? Então... Eduardo, então um dos benefícios, né, entre as várias vantagens que a pessoa ali quer ter um negócio e por meio de franquias é que ela já pega um modelo de negócio pronto e Marca da Paz tem alguns benefícios aí exclusivos, diferentes. Explica um pouquinho como que funciona esse processo e aí você falou que são 7 lojas e um quiosque. O franqueado ele pode escolher esse modelo? Nós temos loja de rua, loja de shopping, quiosque e container. Então, nós temos 4 modelos de negócio que a pessoa pode escolher. Porque cada um ali tem um custo específico. Isso, aí vai ter um investimento específico, um operacional específico e também um modelo completamente diferente, né? São parecidos, mas são distintos, assim, não são iguais. Já que entramos nesse assunto da pessoa que quer empreender e quer fazer isso através de franquias, quais seriam os pontos que você elencaria como vantajoso para uma pessoa iniciar os seus investimentos na área empreendedora, quer iniciar os seus empreendimentos com a franquia? Quem quer empreender através das franquias, primeiro ponto, existe uma estatística que mostra que todo negócio que abre, a cada 10 que abre, só 2 vão permanecer abertos daqui 7 anos. Então, 80% vai fechar. No modelo de franchise é invertido. A cada 10 franquias que abrem, depois de 8 anos, 2 só vão fechar. Por quê? Porque são negócios validados, né? Então, uma franqueadora, primeiro, ela faz uma validação do negócio. Segundo, ela testa. Terceiro, ela desenha todos os processos. Quarto, ela te entrega isso por um valor específico. Então, ou seja, quando você está comprando uma franquia, você não está comprando simplesmente uma marca. Você está comprando um estudo, você está comprando um processo, você está comprando o desenho de todo o treinamento e de todo o suporte que aquela franqueadora tem. Então, se eu fosse empreender hoje do zero e eu tivesse algum recurso para isso, com certeza eu já apostaria numa franquia e provavelmente numa franquia já validada, né? Então, pegaria algo ali que já está validado, que tem pessoas que já abriram, que estão ganhando dinheiro e tal. Então, eu investiria a partir disso. Excelente. E se nós formos
Analisar o mercado hoje, o nosso país, né? Ele está propício para a pessoa empreender através de franquias? Sim, totalmente. Totalmente. Eu acho que nunca abriram tantas franquias como está abrindo agora. Então, é a maior ascensão, crescimento de franchise no Brasil. Inclusive, quando nós entramos na venda direta, a venda direta era o maior crescimento dela. E agora nós estamos investindo em franquia porque justamente é o maior crescimento de franquias. Nos Estados, a gente copia muito as tendências dos Estados Unidos, né? Copia no sentido de, tipo assim, lá acontece, passa uns 5, 7 anos, 10 anos mais ou menos, começa a chegar aqui no Brasil. Então, é exatamente o mesmo caminho que os Estados Unidos. Hoje, tudo nos Estados Unidos é franquia. Todo mundo, o sonho de todo mundo é trabalhar, juntar um dinheiro e comprar uma franquia para poder abrir. Então, tudo nos Estados Unidos é muito difícil ter um negócio próprio nos Estados Unidos. Quase tudo é franquia, sabe? Por quê? Porque a pessoa já compra validado, já sabe, a franqueadora consegue ajudar na escolha do ponto, consegue ajudar. Tô passando alguma dificuldade aqui, consegue entrar em contato com a franqueadora dá alguma solução, né? Então, eu até costumo falar, eu falo assim, olha, eu não sei de todas as coisas, né? Eu não consigo resolver todos os problemas. Mas algo interessante que, por exemplo, eu estou em contato com todos os franqueados praticamente todas as semanas. Então, por exemplo, quando você me fala de um problema que você está vencendo lá, nossa, Eduardo, aqui estava tão difícil, a gente começou, um exemplo, o tráfego pago aqui na cidade e o negócio mudou. Quando, na outra semana, eu vou conversar com outro franqueado e a pessoa fala, nossa, aqui está tão difícil, eu falei, você já está fazendo tráfego pago? Não. Falei assim, o fulano estava fazendo e melhorou, saiu de tanto para tanto e tal. O que você acha de começar o tráfego pago aí? E provavelmente eu pego até o mesmo fornecedor que estava fazendo e já conecto em outras lojas. Ou seja, essa rede colaborativa, né? Exatamente, porque os problemas de todo negócio são iguais. Não tem nada novo. Às vezes muda o tempo que cada um vai passar, mas são iguais. Os desafios são todos iguais. Então, tipo assim, em algum momento você vai passar pelos mesmos desafios. E quando tem alguém que já passou e já superou, você pega aquele case e aplica em um Então é mais uma vantagem, né? Para quem quer empreender através de franquia, tem esse contato contínuo com quem desenvolveu a marca, a ideia e o negócio, e tem toda a rede ali de apoio também. Exatamente. E gostei de você falar sobre os modelos diferentes, porque quando a gente fala de franquia, a gente lembra o quê? Das mais famosas que estão em shopping, você falou que inaugurou, né? E quando a gente fala de que o mais conhecido vence o melhor, shopping tem muito movimento e as pessoas normalmente vão para comprar. Sim. Você vê que o modelo de franquias posicionadas em shopping, se você fosse aconselhar hoje, tem se mostrado mais vantajoso do que você abrir, às vezes, uma loja numa rua ou algo assim? Sim, depende muito, sabe? Tipo assim, tudo são muitas variáveis e por isso que a gente desenvolveu uma plataforma para que a gente possa jogar todas essas variáveis. Então a gente joga ali o fluxo de pessoas, a quantidade de pessoas que chega ali na loja, o valor do aluguel e tal. Então tem a nossa loja de Goiânia mesmo, nós pagamos 20 mil de aluguel numa loja de shopping. E nós já temos outras lojas de rua que a gente paga R$1.800 numa loja. Então, são tantas variáveis que, por exemplo, pode ser que a loja de 20 mil, mesmo com custo operacional altíssimo, muitos funcionários, aluguel alto e tal, seja melhor do que a loja que a gente paga só 1.800 e que nem tem funcionário, é o próprio dono que opera. Vai depender muito. Então, a gente sempre joga dentro desses programas que a gente desenvolveu para que a gente possa analisar. Mas o ponto mais importante, a gente só abre se for viável. Então, a gente joga e fala, quantas pessoas passam? Então, por quantas pessoas... vamos supor, 10 mil pessoas passam aqui na porta dessa loja. Então, 10 mil eu sei que X pessoas vão entrar. Das que entram, X pessoas vão comprar. Nós temos um ticket médio de tanto e tal. Então, eu sei exatamente qual vai ser o meu faturamento. Eu sei chegar muito perto. Ou seja, amiga, não é só querer, né? Passar pela análise de mercado. E como que é para quem quer franquear, ter que ouvir e falar assim, olha, se você abrir aí na frente da sua casa esse ponto aí que você está pensando, você não vai vender. Não vai. Na sua cidade, você tem que
seria interessante se você fosse para tal lugar. Vocês dão essa Já sugestão, essa Já dica? falei mais não do que sim. Porque às vezes falar não é libertador até mesmo para a pessoa. Sim. Porque você tá falando assim, olha, não é só porque eu sei que não vai dar certo. Poxa, eu não quero que você gaste o seu dinheiro de forma irresponsável. E a franquia é muito isso. São raríssimas pessoas que chegam lá, eu tenho muito dinheiro e quero abrir. A maioria das pessoas esse aqui é o dinheiro da minha vida. Esse aqui é o dinheiro que eu juntei, esse aqui é o dinheiro de um acerto, esse aqui é o dinheiro de uma herança, esse aqui é tudo que eu tenho. E ele está colocando na sua mão. Então, eu prefiro dizer não. Muitas pessoas já ficaram chateadas. Muitas. Não, e assim, sabe o que é engraçado? Porque você está na posição de quem quer vender muitas franquias. Você quer crescer, mas quer crescer de uma forma responsável. Então, assim, o que você analisa, até um conselho que você pode dar para quem quer abrir ali o negócio, abrir franquias ou já é um franqueado, quer crescer, o que ele precisa ter ali de cuidado mesmo, de dicas que você poderia dar nesse processo para ele não errar e ser ganancioso, né? Até uma informação antes de te responder, a gente foi procurado pela maior aceleradora de franquias do Brasil, né? E a gente não quis entrar, depois que a gente conheceu e tudo, a gente não quis entrar. E um dos fatores é justamente porque eles vão vender para qualquer pessoa, para qualquer lugar, eles estão preocupados em vender. E quando a gente descobriu isso, e é lógico, é o core business deles, né? Sim. Então é o que eles fazem, é vender franquia, então eles não vão criar muitos filtros. Mas para nós é extremamente importante, não é abrir algo que realmente seja sustentável. Exatamente. E que leve transformação positiva para a pessoa, para a família, para a comunidade. Não é bom para a imagem da marca também se abrir uma franquia e logo ela fechar. E não é bom também você, pela questão de princípios e valores que nós temos, de abrir algo sabendo que não tem potencial de avançar. E aí casa com o princípio lá inicial, né? Focar na solução e aí o resultado ele vem como consequência. Senão você está criando problemas, você está criando uma pessoa endividada, você está criando uma família desestruturada e uma pessoa, gente, que o negócio não vai para frente. Então, às vezes, o não, a pessoa acha que você está falando não para o sonho dela. Não, na verdade, você está falando não naquele momento. Não é o momento e não é o negócio para isso. Se você reformular o seu plano de negócio, poxa, aí dá. Porque, por exemplo, tem pessoas que nos procuram com cidades muito pequenas. Fala, não cabe uma franquia da Marca da Paz aí, não vale a pena a gente abrir. Se você quiser ir para outra... Não, é porque eu moro aqui e tal, não sei o que. Eu falei, olha, talvez a gente pode pensar em algum modelo talvez um pouco menor para você aí e tal, porque a loja realmente não dá, né? Aí tem pessoas que querem num ponto, eu quero especificamente desse ponto, que esse ponto aqui já é meu já, sei lá. Aí você analisa o ponto ali e você fala, olha, esse ponto não vai funcionar. A gente pode estar errado? Né? A gente pode estar errado? Pode. Pode ser que seja uma pessoa influente que, dependendo do ponto ali, ele abre. O ponto, ele não é o fator determinante para o sucesso do negócio, mas ele é um fator determinante para o fracasso. Então, quando você abre errado, muito difícil de alguém conseguir reverter isso e fazer dar certo, sabe? Então, a gente preocupa muito com isso. E a gente ajuda muito as pessoas nessa questão. Então, até falo que o processo é o seguinte, a gente passa, foi aprovado, a pessoa gostou, aí ele vai ser aprovado. Se ele foi aprovado, a gente assina o contrato. Assina o contrato, eu coloco toda a estrutura do meu negócio à disposição deles. Então, por exemplo, normalmente a pessoa já chega na primeira reunião e fala, eu já tenho um ponto e tal. Eu falei, não, esquece o ponto agora. Esquece, vamos passar pelos processos. Aí passou, aí agora você vai buscar X pontos, a gente coloca lá. Então você vai buscar 7 pontos, eu preciso ver, a gente tem sistema para poder olhar mapa de calor da cidade ali, onde a gente olha as avenidas mais movimentadas e a gente vê qual o segmento. Então tudo isso tem já programa para fazer isso. E tem também a experiência do time também. Então, o time vai olhar o valor do aluguel. Talvez é muito movimentado, mas o valor do aluguel é muito alto, talvez mata a operação. Então, tudo isso vai sendo jogado dentro ali para que a gente possa ter o mínimo de erro possível. Né? Bastante assertividade. Você citou que contratou ali uma equipe, demorou um ano para estruturar todo esse modelo de franquia. E aí, para a pessoa ser um franqueado hoje, quanto tempo mais ou menos leva todo esse processo de chegar, conversar até abrir aqui a minha loja?
Depende muito, mas hoje a gente conseguiu fazer um processo muito enxuto e a gente abre muito rápido, né? A loja mesmo de Marabá, nós inauguramos ela do contrato assinado até a inauguração com 25 dias. Olha. 25 dias a loja estava aberta. Uau! Então, mas Tempo lógico, recorde, né? foi um desafio, né? Normalmente são 60 dias para poder inaugurar, mas lá a gente tinha um limitador lá, só tinha essa data para poder fazer, então a gente fez isso acontecer. Então, como a gente já tem uma equipe que já dá os treinamentos, então tudo vai acontecendo paralelo, sabe? Enquanto a gente dá uma sugestão de estoque, a pessoa já vai selecionando o estoque, a pessoa já vai fazendo o treinamento, a gente já dispara lá para poder o arquiteto fazer o projeto específico, e aí a gente já contrata, enquanto o arquiteto está fazendo, a gente já vai encontrar. Eu já amei, porque empreendedor é ansioso, a gente quer para ontem, a gente quer que a coisa aconteça. Então eu tenho que a ideia, em 20 dias ela está pronta. Gente, Sim. não, 60 dias eu já acho sensacional. Então, uma das vantagens que a gente pode colocar é isso, né? Tempo também, né? Velocidade, a rapidez. Eduardo, eu gostaria de ficar te ouvindo. Com certeza, os nossos ouvintes aqui, muito mais tempo. Gente, tem ou não tem muito conteúdo? Tem muito conteúdo. Obrigado. Com certeza, já fica estendido o convite aqui para a gente ter mais um episódio. Precisa. Mas estamos caminhando para o fim, para nós finalizarmos. Então, nós falamos sobre a visão de você estar nessa empresa, né? Hoje, a visão da pessoa que quer empreender através de franquias e para a pessoa que já tem um negócio bastante pujante e quer saber se franquia ou não. Você acredita que ela precisa, sim, analisar? Eu acho que é um excelente modelo de expansão, não é o único, mas é um dos modelos e é um modelo excelente, principalmente para quem quer escalar o seu negócio, né? Então, se você já tem um negócio validado e se você tem um negócio que ele pode ser replicado, eu acredito que vale muito a pena você partir para o modelo de franquias, né? Porque talvez tenha um modelo muito específico que é a pessoa mesmo que faz. Poxa, você vai ter que ensinar isso para outras pessoas. Você consegue replicar? Não, não consigo. Então, esquece, a franquia não é o caminho, né? Agora, se você tem um modelo de negócio que já é validado e ele é duplicável, né? Você consegue ensinar outras pessoas para poder fazer. Então, eu acredito que a franquia é o negócio perfeito para essa pessoa. Excelente! E para finalizarmos aqui o nosso episódio, que foi maravilhoso, se você pudesse trazer uma mensagem final através de tudo que nós falamos aqui para os nossos ouvintes, olha para a câmera, diz ele qual seria essa mensagem que você traria. Perfeito, essa aqui é a minha câmera. Isso. Eu gostaria de dizer algo para você. Se Deus colocou algo no seu coração, Deus te entregou um sonho, permaneça e prossiga esse sonho, independente se as pessoas creem ou não. A Bíblia vai dizer lá em João 3, 17, 18, vai dizer assim que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. A Bíblia também vai dizer que na cidade onde Jesus cresceu e se desenvolveu ali, as pessoas, ele até queria fazer muitos milagres, mas não conseguiam, porque as pessoas não criam que ele poderia realizar. Então, normalmente, as pessoas que estão próximas de nós, elas não creem naquilo que Deus tem nos entregado, nos sonhos que Deus tem colocado na nossa vida. Mas independente se as pessoas creem ou se elas não creem, persiga, permaneça e persista em cima daquilo que Deus entregou para a sua vida. Que eu tenho certeza, em algum momento a chave vira, em algum momento as coisas começam a fazer sentido e você vai colher os frutos da sua perseverança. Uau! Tinha jeito melhor de finalizar? Não, gente, né? o pai vai assistir? Tem que assistir com Vou mandar o link para ele. Manda sim. Então, um grande abraço tanto para a sua família, para os seus filhos. Sim. Você é pai de 3 crianças, Sim. né? Com a esposa, com a Rebeca, maravilhosa. Um beijo para a Rebeca, para o Pedro, para a Selene e para o José. Parabéns pela família. E eu achei legal ele falar que hoje o pai dele teve 2 filhos e tem quantos netos? 8.
8 netos. 8 netos. E você e seu irmão continuam firmes e fortes juntos, a família continua unida, o negócio não trouxe rompimento. Pelo contrário, né? É. E um negócio Trouxe uma união muito que maior. levou um legado, porque a Marca da Paz, ela tem um legado, ela tem uma missão muito bonita, né? De levar o evangelho, de levar a palavra. Então, parabéns por todo esse sucesso. Obrigado. Eu posso fazer uma propaganda Sim, aqui? Claro! Ó, para você que tem interesse em abrir uma franquia da Marca da Paz, lembra que eu falei que tem alguns benefícios, né? Primeiro benefício, não tem royalties, não tem fundo de propaganda. Então, tudo que você faturar, tudo que você vender dentro da sua loja, você não tem que repassar nada para a franqueadora, né? Então, essa é a primeira vantagem. Segunda vantagem é o Oceano Azul. Não existe outra franqueadora dentro do nosso segmento. E esse segmento, na verdade, não é um nicho, né? As pessoas falam, vocês estão num nicho muito específico, que é o nicho... porque todas as nossas camisetas têm alguma mensagem. Mas, na verdade, 90% da população brasileira se considera cristã. Então, é o maior percentual do mundo. Só perde em números para os Estados Unidos, mas em termos percentuais, o Brasil é o maior país cristão do mundo. Então, é um segmento, não é um nicho. Você consegue atender todas as pessoas. Segundo, aliás, primeiro, esqueci que eu falei. Não tem royalties. Segundo, é um nicho sozinho, você navega em um oceano azul. Terceiro, nós temos uma indústria própria. E por que isso é importante? Porque as duas maiores franqueadoras do Brasil têm indústria própria e também não cobram royalties nem fundo de propaganda. Uau. Que é o Boticário e a Cacau Show. Então, vocês estão modelando os grandes. Então, tem tudo para seu negócio de sucesso ainda mais. Olha, já fica aí Já um fica a conselho. Então, dica. você quer ser grande? Modele os grandes. Exatamente. Uma indústria já validada com 34 anos de história. Então, se fizer sentido para você quiser de alguma forma entender um pouco melhor, me procura lá no Instagram, Eduardo Batista, tudo junto. Pode me mandar um direct lá que eu te mando pro time comercial te apresentar tudo. E olha, se você for tiver a franquia aqui perto de nós, você já tem 2 clientes Já tem aqui, cliente. com certeza. Amiga, na verdade, eu tô aqui assim... Por que a gente não conversa aqui uma em Uberaba, que nós duas... Ó, já fica... Nossa, com tanto de coisa que a gente faz, eu acho bem difícil. Mas iremos cuidar do dinheiro de quem estiver abrindo essa franquia. Perfeito. Então, olha, esteja atento às oportunidades. Talvez seja a oportunidade de você expandir os seus negócios, trazer mais uma renda para sua família. Às vezes... tem uma pessoa na sua família que você quer investir na vida dela, trazendo um negócio. Eu tenho muitos clientes que falam assim, poxa, eu já cresci, eu quero investir na vida do meu irmão, da minha irmã. Olha, é uma oportunidade, uma franquia, a Marca da Paz está aqui para ser, às vezes, essa referência para você, e procure o Eduardo. E o Deu Liga está aqui para te auxiliar com relação aos seus investimentos, seu planejamento financeiro. E só aqui é um gancho, o planejamento financeiro ele vai desde a pessoa física até a pessoa jurídica, e procure especialistas, né? O Eduardo falou muito isso aqui, procurou especialista para fazer a franquia. Então, nós estamos aqui, o Deu Liga está aqui. Se inscreva no nosso canal, porque 2025 está chegando e é o ano de você mudar a sua vida financeira, não é mesmo? Com certeza. E depois disso tudo, nós podemos dizer com certeza que... Deu Liga, Eduardo. Com certeza. Obrigado, gente. Obrigado de verdade. Nós que agradecemos. Obrigada. Um abraço.